tudo bem, a gente vai te contratar para uma publicidade, mas você precisa tirar o lenço. Aí ela, como assim? Então não vai me contratar. Vocês me conheceram assim, ali faz parte da sua expressão enquanto tudo, né? Tanto religiosa quanto social mesmo, né? Eu não me vejo uma identidade, né? Não me vejo a Fabiola sem o lenço, por exemplo. Então é algo que eu construí em cima do quem sou eu hoje, né? Então... Ai, ela tem dificuldade. Ai, ela tem um probleminha. Não, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu tenho deficiência visual. Eu tenho só 25% da visão. Então, eu tive que aprender a me adaptar, porque o mundo não estava adaptado a mim. Não estava pronto para me receber. A escola não estava pronta para me receber. A universidade, até certo ponto, não estava pronta para me receber. Então, eu tive que aprender a lidar. E aí, gente boa, tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Mesa Amarela, aqui da Diretoria de Identidade da PUC Paraná. Eu sou a Laura, host do episódio de hoje, e para que a gente garanta que todo mundo vai conseguir perceber as nossas características, eu sou uma mulher de 31 anos, agora 31 anos, gente, 31 anos, de 1,65 m, estou com uma blusa que a gente não chegou numa constatação se ela é marrom, cinza ou bege. Estou usando um brinco com umas pedrinhas brilhantes e estou sem óculos nesse momento. Olá, olá, eu sou a Adriele, co-host desse episódio de hoje. É uma alegria estar aqui com vocês. Quero já dar um spoiler, acho que por trás do hijab da nossa convidada de hoje há uma grande mulher, então já fica aqui na mesa. Quem será? Quem será? E para a minha descrição, então, eu sou uma mulher de 33 anos, tenho 1,72 m de altura, estou usando uma blusa de lã azul, e eu uso um óculos quadrado, tenho cabelos castanhos médios e olhos também castanhos. E quem vem para compor a nossa mesa? Então, hoje nós temos aqui, vamos começar então falando da nossa estudante, a Vicky. A Vicky tem 21 anos, ela cursa Publicidade e Propaganda e ela participa da Célula, que é a agência de comunicação júnior. A Vicky é uma estudante com baixa visão e ela tem uma história muito legal com a nossa universidade. Ela comentou que, quando criança, ela esteve no campus, ficou encantada com o tamanho da universidade e que uma das coisas que mais chamou a atenção dela foi o fato do campus ter uma igreja, porque ela tem esse lado da busca pela fé e da religiosidade, faz parte da vida dela. E agora que eu já dei vários spoilers sobre a nossa estudante, eu digo para você, Vicky, muito bem-vinda. Obrigada, gostaria de agradecer pelo convite. Vejo muito o podcast de vocês, acho muito, muito interessante. Essa coisa da comunicação que tá bem presente em mim. A minha descrição, eu sou uma menina de 21 anos, tenho 1,54 m, eu uso óculos escuros por causa da baixa visão. Hoje eu estou usando um casaco bege, marrom, e um cachecol xadrez. Bonita. E também para compor, agora sim, fechar aqui nosso quarteto, vamos receber a nossa convidada, que é professora por formação, comunicadora por paixão, mãe atípica, hoje se dedica à educação de 2 meninos, o Ayub e o Akram. Akram. Isso. A gente ensaiou, né, Laura? A gente ensaiou. Vai falar sobre várias pautas decoloniais, a visão da mulher, a visão feminina, né, do Islã, pautas relevantes sociais, pautas anticapacitistas, antirracistas. Seja muito bem-vinda, Fabiola Oliveira. Ai, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, dividindo essa mesa com vocês. Vou fazer minha descrição. Sou uma mulher branca, de 33 anos, 1,80 m. Sou um pouquinho alta, né? Alta, Uso lenço, né, o hijab branco, na cor branca. Uma blusa de cor branca também com blazer verde. E eu tô muito feliz. Muito obrigada, meninas. A gente também contente de te receber.
E aí, o que vamos conversar com essas duas moças aí de arranque? Fabiola e Vicky, foi um desafio muito grande construir aqui o nosso roteiro hoje, porque a gente tem uma grande convidada e uma grande estudante aqui para essa conversa. E a Fabiola trata de muitos temas. Então eu comentava assim, nossa, é muita coisa que a gente queria trazer aqui. Gostaríamos de fazer assim, um podcast de 5 horas. Então, considerando um pouco tudo isso, uma das coisas que a gente comentava que é muito interessante é a sua trajetória de fé. Porque é muito bonito saber que você se propôs desde jovem a fazer esse caminho, né? Sim. E a ter esse olhar, essa busca. Então, isso é um pouco do que a gente quer trazer para a mesa hoje. Vamos trazer outros temas também que estão aliados ali ao seu conteúdo. Mas para, assim, ligar os motores e dar uma esquentada aqui, a gente costuma fazer uma pergunta, jogar na mesa para vocês duas, uma pergunta. A ideia é que vocês respondam de uma forma breve, assim, em um tweet. Uma pergunta polêmica. Vocês estão preparadas? Sim! E aí, Vicky, o coração preparado? Preparado. Temos resposta para a pergunta? Talvez não muitas, né? Mas a gente tenta. Então, segurem aí que a pergunta é: por que é tão difícil respeitar e acolher as práticas de fé do outro? E aí? Quem começa? Quem é corajosa que começa? Pode ser eu. Acredito que seja por conta de uma estrutura que fala o que é o certo, né? E que todo mundo tem que seguir aquilo, né? E aí, quando se depara com o diferente, opa, peraí, mas não foi isso que foi me falado, ou não foi isso que eu vi como padrão. Acho que bem rapidinho, só pra gente iniciar. Só pra aquecer os motores. E aí, Vicky? Eu acho que vai bem de encontro com o que a Fabiola falou, assim, é aquela coisa do... você é criado para seguir um determinado padrão e tudo que não tá de acordo com o que você acha certo, para você é estranho, para você é incomum. Eu acho que é isso, é a coisa do estar dentro de uma caixinha. Vocês saíram bem, né? Pra gente começar a nossa conversa. Uma pergunta tão complexa para respostas... Para um tweet. E assim, abre para várias coisas, na verdade, né? É bem amplo. Falar isso. Muito bem, Fabiola. Bom, a Adri já comentou, assim, né, sobre a sua juventude, sobre a sua vivência mesmo, expressão de fé. Mas antes da gente falar isso, nós vamos nos colocar aqui no lugar de aprendizagem, né? E a gente vai abrir um pouquinho um breve dicionário. Você consegue explicar para nós termos e as diferenças entre, por exemplo, o Islã, uma pessoa muçulmana, o hijab, só para a gente se localizar, né? Os significados. Sim, Islã é a religião, né, que o muçulmano ele pratica, né? Ela vem da palavra submissão, né? Então, que também deriva de uma palavra que é salam, que é paz. Então, o muçulmano ele tá nessa submissão, né? Submissão a um Deus único, né? Então, o muçulmano ele é submisso à religião, ao Islã, né? Então, Islã é a religião, o muçulmano é quem pratica, né? Então, sempre tem essa confusão, muita gente coloca como islâmico, né? Mas a pessoa que pratica a religião islâmica, o Islã, ela é muçulmana. E o hijab, né, que é um nome popular para o lenço, né? Que, na verdade, existem outros nomes, né? A palavra hijab, por exemplo, ela não está no Alcorão, mas é algo popular, conhecido, né, como o lenço da mulher muçulmana, né? E é mais no sentido da cobertura mesmo, né? E assim, né? Tem mulheres muçulmanas que não usam, né? Então esse caminho individual, né, espiritual da mulher e que ela vai traçar e vai depender somente dela, ou deveria ser dependendo só ela que deveria decidir, né? Eu sempre abro isso porque a gente sabe que existem várias experiências e vivências, né? E nem sempre a mulher ela consegue escolher, ou tem mulheres que escolhem, muitas pessoas não acreditam que aquilo foi uma escolha, que é o que sempre me perguntam, então é mais ou menos assim, né? Então a cobertura da mulher muçulmana, a vestimenta faz parte da vestimenta dela. Sim, porque por isso que assim, é muito, muito estranho, a pessoa não entende que não é um acessório, né? Então você pode tirar, é muito comum
as pessoas pensarem Olha assim, só. né? Quando eu precisei fazer alguns documentos, né? Então, assim, você pode tirar só pra gente fazer a foto? Não, faz parte da minha vestimenta, não é um boné, não é um chapéu, Sim, né? sim. Então, faz uma parte da vestimenta. Então, eu sempre falo que é praticamente o zíper, né? Então, termina com o lenço na cabeça, o hijab, né? Então, tem toda a cobertura mesmo, tem toda a vestimenta, né? Perfeito. Não imaginava que alguém pudesse falar, você pode tirar? Sim. Olha Super, só. inclusive super comum. Tem até uma história, né, de uma muçulmana, né? Ela faz vídeos na internet, né? E uma empresa, né, falou assim: olha, tudo bem, a gente vai te contratar para uma publicidade, mas você precisa tirar o lenço. Aí ela, como assim? Então não vai me contratar. Vocês me conheceram assim, é muito doido, mas há essa possibilidade, sim. Muitas pessoas acham que é ok tirar e depois colocar e tá tudo bem. E pra gente não tá tudo bem. Pra algumas pessoas, obviamente, pra algumas mulheres muçulmanas, né? Tem algumas que não usam definitivo e tá tudo bem também elas tirarem, porque afinal elas não usam. Mas pra uma mulher que usa, mesmo que ali faz parte da sua expressão enquanto tudo, né? Tanto religiosa quanto social mesmo, né? Eu não me vejo uma identidade, né? Não me vejo a Fabiola sem o lenço, por exemplo. Então, é algo que eu construí em cima do quem sou eu hoje, né? Então... E eu acho que esse ponto que você traz, né? Sobre a mulher ter essa escolha mesmo. Sim, assim. sim. Nós vamos falar mais sobre Sim, isso, vamos, mas acho por que é uma demarcação importante, assim, né? Isso. Eu escolho estar, ou Sim. aquelas que não fazem o uso. A gente entendeu que era legal alinhar os termos, porque às Sim, vezes com até a certeza. gente ficava confusa em Com relação... certeza. Na verdade, a Laura tinha visto um vídeo seu falando disso, daí a gente já estava um pouquinho mais alinhada, né? Mas a gente quer que todo mundo esteja na mesma página, e também esse papel pedagógico de ensinar, de falar sobre isso, né? Para que as pessoas também saibam como dialogar e também não cometam equívocos até ofensivos, né? Sim. Porque, na verdade, as informações elas chegam todas meio que jogadas, né? Tanto que pessoas acham que Islã é, de fato, um país, assim. É muito doido. E Islã é uma religião e há países majoritariamente muçulmanos. Então, não há um país Islã, não há um país, de fato, islâmico, e sim majoritariamente muçulmano, onde a população, a maioria é muçulmana, né? E aí vai ter diversos tipos de governos e regimes e não é um combo só da mesma coisa, né? Porque tem essa muito... exatamente. Que tem muito isso. Oriente Médio, ou Oriente, né? Tipo, África. Praticamente, a África não é mais um continente, né? É tipo um país. E a gente vê que tem muita diferença. Cada lugar é um lugar, né? Nos países árabes, por exemplo, nossa, é totalmente diferente mesmo, sabe? Até mesmo em questão da língua, né? Das regiões, então a cultura. Então é muito injusto a gente achar que muçulmano é tudo igual. Eu sempre falo que há mais de 1,5 bilhão de muçulmanos no mundo, então há 1,5 bilhão maneiras e formas de ser muçulmano, porque cada um vai trazer a sua experiência, a sua vivência, e eles vão ser totalmente diferentes, né? E a gente precisa respeitar, né? Entender, exato, é a riqueza mesmo. Sim, exatamente. Legal, mas agora sim, vamos para o começo. Por favor. Vamos entender como é que se chega, né? Você fez o intercâmbio na Nova Zelândia ainda, adolescente, 20 anos, né? Sim, 20 anos sim. saindo, assim, já da adolescência. Da idade Ah, da Vicky. É verdade. Pense só. E aí lá você encontrou pessoas, né? Encontrou amigos e que faziam essas experiências de fé. Muito diferente daquilo que você tinha. Como que foi, assim, essa jornada? E até, Laura, uma coisa que a gente comentava, de você contar um pouquinho, assim, quem que é a Fabiola antes dessa jornada, sim. assim, na escola, na universidade, você cursou letras, né? Quem que era essa Fabiola? Sim, aí eu fico muito feliz de acessar, né, esses lugares, porque eu não tenho questão nenhuma, assim, né? Eu sempre falo que foi uma jornada espiritual, a qual eu tenho muito orgulho, né? De tudo que eu construí, de tudo que eu fui, né, fazendo. Então, me perguntar antes, né? Porque muita gente tem curiosidade a partir do momento que, né, sou muçulmana. Para quem não sabe, eu vim de um lar cristão, né, católico, então a minha família é católica, né? E aí foi por conta do intercâmbio, né? Eu tinha tudo muito na minha cabeça, a informação que a gente tem, né, que é estrutural, de achar que muçulmano, nossa, você nunca vai ver um muçulmano, né? O muçulmano é aquele lá, né, que tá ali noticiado, né? Sempre muito negativo na maioria das vezes, né? Mulheres, né, como opressão, né, sinônimo de opressão, mulheres muçulmanas opressão, você não vai ver elas sendo, vamos dizer, uma desumanização, inclusive, de muçulmanos, né? Então, eu não
nunca imaginaria que eu ia fazer um intercâmbio e que minhas melhores amigas iam ser muçulmanas, né? Então, assim, eu fui para Nova Zelândia, né, fazer um intercâmbio, e eu não imaginava que eu ia ter esse acesso a essas pessoas, e eu sempre fui muito curiosa a muita coisa, né? Porque a partir do momento que a gente estoura a nossa bolha, a gente sai do lugar, né? A gente tem um novo olhar, né? E também se você se permitir, né? Então, eu me permitia muitas coisas, principalmente quando eu fui para lá e comecei a ver essa diversidade religiosa. E não só muçulmanos, né? Tinha muitos hindus, né? Então, assim, eu via outras pessoas, e a Nova Zelândia é fantástica por conta dessa diversidade mesmo religiosa e cultural. Enfim, eu fiquei muito assim, meu Deus, é isso que estava me esperando, porque eu achei que eu ia ter, né, a base cristã, todo mundo é cristão, todo mundo fala a mesma língua, sabe assim? Eu achei que ia ter isso. E não, é outra coisa, assim. Então, quando eu fui para lá, eu fui numa época que é do Ramadã, né, que é o mês abençoado dos muçulmanos, então é um momento de muita conexão, de observação do jejum. As orações são mais intensificadas, tudo é muito mais intenso nesse sagrado, né, nesse lugar espiritual. E aí eu fui e falei, meu Deus, o que motiva esses jovens, né? Eu tô pensando o que eu vou fazer depois daqui. Eles estão super conectados a essa parte espiritual. Não que depois eles, né, não iam curtir com os amigos, mas era muito essa coisa, né? Os meninos iam jogar futebol, mas primeiro eles tinham que rezar, né? Então, assim, o que movia esses jovens, né? Eu quero saber. E aí, na escola, né, tinha a sala de oração, então eu sempre passava lá para ver como que era a oração deles, né? E aí eu fui aprendendo aos poucos, fui perguntando um pouco, e aí eu me achava religiosa até encontrar um muçulmano que reza 5 vezes ao dia. Aí eu falei, não sou religiosa o suficiente, como assim, né? Então, e aí eu fui tendo essa vivência com eles, né? Bem abertos mesmo, e entender. E lá, eu sempre falo que eu conheci os muçulmanos do mundo, né? Porque não eram só, por exemplo, árabes, que a gente tem também muito essa questão, né? De achar que todo muçulmano é árabe pra gente, né? E todo árabe é muçulmano, quando na verdade há muitos cristãos árabes, né? Então, assim, pra gente tem até essa... Muita gente acha que eu sou libanesa, por exemplo, né? Então, me associam como uma árabe mesmo, quando, na verdade, não é isso, né? Então, eu sou muçulmana e os muçulmanos, eles têm indianos, paquistaneses, né? Então, eu tive esse acesso a muçulmanos indonésios, né? Que também eram as minhas amigas. Tem muitas pessoas da Indonésia lá. E eu falei, gente, eu nunca imaginava que a Indonésia, por exemplo, é o país que tem a maior população muçulmana, né? Então, a gente não acessa esses lugares, né? E aí eu fiquei encantada, assim. E aí foi quando eu comecei a aprender. E aí foi um processo, né? Então, não foi dali só, né? Eu tive um processo aí de mais ou menos quase 3 anos, né? Conhecendo a religião, me conhecendo, tentando entender todos os... por que eu vim parar aqui? Por que essa bucha foi acontecer comigo, sabe? E aquela coisa toda, aquele questionamento que foi super válido, né? Para eu ter essa caminhada mesmo, né? E aí foi isso. Nossa. Gente, olha, dê o microfone pra mim, eu vou, sabe, assim? Eu acho muito legal. Você muito pedagógico. Assim, Ai, que bom. Tem uma construção. Professora, né? Tem uma construção. Ô, Vicky, assim. e você? Já aconteceu isso que aconteceu com a Fabiola, com você? De você, na convivência com os seus amigos, você participa de grupos de jovens da sua comunidade, né? Já aconteceu isso, de você se sentir provocada, tanto talvez no sentido social, de atitudes, mas também na sua espiritualidade? Nossa, muito, muito. Eu participo muito de retiro, né? E ver jovens trabalhando, jovens... agora a gente teve o Corpus Christi. E ver a galera ali madrugando para fazer tapete. Desde pequena, isso mexeu muito comigo. Eu ficava tipo, gente... 6 horas da manhã, vão dormir, galera. Dormir, galera, é ótimo. E, nossa, é demais isso. Eu tenho uma amiga que ela canta, que ela é coordenadora de grupo de jovens, e ela tá sempre nesse movimento. E eu fico olhando, eu falo, eu quero viver igual ela vive. Eu quero me dedicar mais igual ela se dedica. Eu acho, assim, incrível. Jovens que se doam tanto, assim. Eu acho muito lindo ver seminarista muito novo, irmãs, freiras muito novinhas. Eu acho muito lindo. Eu queria ter essa vocação. E é um processo de descoberta, assim, né? Eu acho que é muito feliz, assim,
Eu não sei, vi que você tem essa percepção, mas como também fui de grupos jovens, e a Fabíola traz esse elemento, né, desse autoconhecimento, né, da onde que isso toca dentro de mim, assim, né? Eu acho que isso é bem importante, e isso eu acho que parece muito, é o genuíno da fé, assim, né? É bonita essa dimensão da comunidade, né? Sim. Na convivência com o outro, você se deixa questionar, se impacta, né? Você se pergunta sobre o que você quer, o que você busca, né? Sim. Esse elemento é bonito, né? E de todas as vezes que eu perguntava, assim, eu era muito bem aceita, muito bem colocada, sabe? Não, é por causa disso, é isso, sabe? Eu sempre não me deixavam na dúvida, ou assim, seu questionamento é bobo, sabe? Assim, não, é tudo muito válido, sabe? Então, eu tinha uma amiga, né, de mesa, né, que as mesas eram juntas, né, de 2 em 2, e aí ela era minha amiga de mesa, né? Então, e ela era saudita, era uma mulher ela tinha 3 filhos, e na minha cabeça, assim, nossa, o que ela tá fazendo aqui, não sei o quê. Aí, né, do nada, assim, conversando, poxa, ela é médica, ela tem 3 filhos e mora na Nova Zelândia há muito tempo. E ela tá ali só mais aprimorando o inglês dela, porque ela queria passar numa prova para conseguir trabalhar lá. E aí, na minha cabeça, né, fico pensando, nossa, o que faz uma mulher estar aqui de lenço, nossa, e aí todo aquele estereótipo, porque não tem como, porque esse nosso pensamento, ele é colonial, é uma estrutura qual a gente é engessada, que fala que a mulher muçulmana é assim, e a gente não consegue ter outro lugar, a gente não acessa esse outro lugar que ela pode ser formada, né? Ela é capacitada, né? A gente não consegue, né? A gente então reduz, né? Reduz, exato. A gente inferioriza, né? Porque a gente acredita que há povos superiores e povos inferiores, porque esse é a estrutura de pensamento colonial, onde sempre colocou um povo superior ao outro, e isso a gente foi tá nessa estrutura, e é onde a gente tem que entender essas diferenças. Hoje a gente está falando muito de diversidade, e é combater isso mesmo. Não, gente, não tem, é todo mundo igual, a gente vai humanizando esses povos que foram colocados como subalternos, né, e a gente vai tentando ali entender essa estrutura, né, que são as opressões, né, as opressões lá são sistemáticas, como o machismo, como o capacitismo, como a intolerância religiosa, o preconceito religioso, racismo religioso, e assim vai todos os tipos de discriminação, né? E a gente vai entendendo como isso foi surgindo, né? Como isso foi surgindo. E quando você fazia essas perguntas, que às vezes eu fico imaginando também que quando a gente chega nesse lugar que já era muito plural, o esquisito somos nós perguntando, mas exato. você não acha, né? Tipo, o esquisito é a gente achar esquisito. Porque todo mundo já normalizou aquilo, tá muito tranquilo e tal, e você chegava, mas eu não entendi um pouco. Tinha um pouco isso, ou essas mulheres traziam do tipo, não, quando eu chego em outros lugares, às vezes as pessoas me questionam também, ou querem saber, ou têm curiosidade. Sim, então lá eu precisei me adaptar, porque como eu era muito curiosa, eu queria saber o que estava acontecendo, o que estava rolando, eu tive que me adaptar, e aí eu falava, gente, eles estão de jejum, e eles estão estudando, estão jogando bola, peraí, eles não vão quebrar, não, bebe água aí, não sei, sabe assim, não, peraí, não sei o quê, e aí entender tudo isso, e para as pessoas estava tudo bem, era assim, gente, tipo, não é algo dele, é algo individual, para de entrar no lugar do outro, sabe? E aí eu fui entendendo isso, porque aqui no Brasil é meio que assim, né? Meio que a mesma visão. Não, né? A mesma coisa. E, né, já faz 10 anos que eu voltei. Então, eu vejo que no Brasil ainda a gente fica muito nesse lugar, né? Por exemplo, eu não como nada de porco, né? E aí a pessoa, nossa, mas nem um baconzinho, sabe? Não, se adapta a isso que ela tá falando. E lá não tem esses questionamentos, sabe? Lá todo mundo já entende, já sabe, já entende todas as restrições alimentares, algo que a gente ainda, sabe? Né? A gente não tá ainda muito habituado, né? E lá é muito fluido, assim. Obviamente, vai esbarrar com intolerância, com algum preconceito, mas é o mínimo do mínimo, sabe? Que a maioria realmente tá ali. Então, eu meio que fui me adaptando e falava, gente, que legal, ninguém questiona nada, tá tudo bem. Nossa, que legal, sabe? Assim, e eu achava isso incrível, né? De aceitar o outro da forma que ele é mesmo. E assim, e aí fica... ele é só o muçulmano é tipo assim,
é mais uma característica dele que é bem-vinda aqui, sabe? E eu acho isso incrível. É tipo, como se fosse algo da personalidade que encaixava muito bem nele. Então, não era um defeito, ou de repente uma questão a qual a gente tinha que debater sobre isso. Não há debate sobre... Exatamente. Não é um E aí, quando eu perguntava, eu ficava até meio preocupada, né? De estar entrando num lugar que não é. Mas, assim, eu sempre fui muito respeitada, né? Porque sabiam que era dúvida, sabiam que... E aí eu me sentia mal, porque parecia que eu tava vindo de um lugar. Da onde você tá vindo? Ela nem sabe o que é isso, né? Né? Sim. E aí, aí a gente vai com uma cabeça bem assim, nossa, mas o muçulmano, ele vive assim, gente? É isso mesmo, né? Muito doido, né? Até falar isso, né? Mas né? Porque até porque há 10 anos, hoje a gente tem um pouco mais, né, de acesso, porque a gente estava falando há 10 anos, há 11 anos quase, sei lá, as informações vinham tão jogada que era essa coisa do bomba, do terrorismo, né, porque depois de 11 de setembro ficou muito né, latente nesse lugar, né. Mas isso é uma curiosidade, como eu estava com a Laura, que a primeira pessoa muçulmana que passou nas minhas... Não, de convivência, nunca convivi com nenhuma pessoa muçulmana. A primeira que passou nas minhas redes foi a Marianne, quando ela contou, ela viralizou, ela contando o processo de casamento. O casamento arranjado, que ela brincava com faz algum tempo. Daí depois passou você no meu TikTok. Ai, que legal. E daí, a partir de você, eu comecei a seguir a doutora Franci Rose. Então, mas assim, parece que é restrito isso, a forma com que isso também é entregue, quanto os conteúdos também são entregues pra gente, né? Então, isso é curioso, né? Porque a gente não tem acesso, a gente não convive, e daí, a partir disso, isso começou a me chamar atenção, assim, como que a gente vai conhecendo, diversificando também as nossas redes, né? Sim. E tendo essa convivência, talvez não na mesma qualidade de convivência que você teve na sua experiência, né? Mas a partir das redes a gente consegue ter acesso a diferentes culturas e expressões, né? Desmistificar, né, algumas coisas. Você já conhecia, Vicky? Você já tinha conhecido uma pessoa muçulmana? Não, só em rede social também, TikTok, Instagram, só. Nunca tive convivência. E esse é um conteúdo que você recebe, então, apesar de não ter convivência, tipo, o algoritmo tá te entregando esse... Então, o primeiro conteúdo que eu recebi foi de uma moça falando sobre essência de narguilé. Sim, eu até sei quem é. Ai, que ótimo. E aí, depois disso, eu me interessei, fui olhar um pouco o perfil dela, porque ela também falava um pouco sobre a religião. E aí tem uma coisa que na comunicação a gente chama de teoria da cauda longa, que ela é desenhadinha como dinossauro. Tem ali a cabeça do dinossauro, que é a maior parte, que é o que todo mundo consome. E aí, para a cauda, ele vai alongando e vai ficando mais nichado. Nossa, que demais. Então, conforme vai nichando, você vai recebendo mais coisas daqueles conteúdos que você está pesquisando, porque o TikTok, o Instagram, ele entende que você tem curiosidade naquilo. Então, depois que eu comecei a acessar o perfil dessa moça, começou a aparecer mais e mais. Que legal. Sim. Isso é interessante Sinal, o observar, algoritmo, né, que a gente fala. Quando eu comecei a acompanhar esse conteúdo, foi a partir de reflexões políticas. Sim. Então, por isso que talvez eu não receba outros conteúdos, porque talvez a entrega dele foi baseado nisso. Sim. Né? Interessante, né? E eu até tava brincando, né? Você tava bagunçando o algoritmo. Eu tava bagunçando o algoritmo agora com esse momento fitness, né? Mas a verdade é que é isso mesmo, né? Muita gente que chegou no meu perfil a partir do momento que eu abri que meu filho, né? Eu tenho um filho autista e fui entrando nessa luta anticapacitista também. E aí, obviamente, a luta anticapacitista também, né? Vem nessa pauta social, vem político, né? Eu tenho essa... Eu sempre acho, olha, gente, eu sou mãe, eu acho que mãe é um ato político, mãe muçulmana é um ato político, mãe que usa lenço é mais um ato político, sabe? Anticapacitista, então, é mais uma luta, né? Então, assim, e aí eu percebo que quem chegou né, meio que bagunçado nesse conteúdo todo, deparou com um vídeo que eu falo sobre mulheres, não mulheres indígenas, sim da comunidade indígena, quando a Malala foi visitar uma comunidade indígena, a Lana Del Rey também, e eu venho trazer isso, e as pessoas falam, nossa, agora, tipo assim, eu já tinha uma admiração,
não, agora eu tenho mais dimensão ainda, você fala sobre isso. E, tipo assim, eu falo, gente, eu sempre falei, sabe? Sempre foi uma pauta minha, mas é que é meio que eu tô bagunçando tudo ali, porque eu vi que algumas entregas minhas não foram tantas e tal, e aí eu falo, gente, é um lugar que... Porque eu também quero, a gente estava até conversando antes, eu quero também que veja me veja, né, assim, não como uma mulher muçulmana que fala da religião. É uma mulher muçulmana que tem as suas especificidades e tem a sua vivência mesmo. Então eu falo, é sobre a minha vivência. Pode ser que você encontre, né? Eu não me resumo a isso. Exatamente, Vicky. E assim, acessar a Fabiola mesmo, a vivência dela. Pode ser que você encontre uma outra muçulmana que não seja igual a mim, obviamente, não vai ser, né? E é isso que eu quero mesmo, né? Eu acho que é essa diversidade que a gente tem que mostrar. Então, eu meio que estou tratando de vários assuntos para trazer isso, essa humanização. É para falar assim, olha, nossa... Para eu chegar, aquele conteúdo chega e fala assim, olha, a pessoa não é muçulmana, mas ela é muito parecida comigo, sabe? Eu gosto disso, eu gosto de me conectar, porque ser muçulmana é algo meu individual, mas que eu tenho muita semelhança à pessoa que está assistindo ali, né? Então... Agora eu fiquei pensando no algoritmo, o quê? Conteúdo maromba? Como assim? Como é que é isso? Whey. Eu vi um stories dela mostrando os Whys e tal. Whey? Estou chegando, né? E quando você volta, Fabi, assim, né? Faz toda essa experiência. Foi 1 ano na Nova Zelândia? Foi menos. Foi 5 meses, quase 6, Aí você volta toda, né, toda mexida com aquilo e tal. Você fala desse processo de 3 anos, basicamente, né, para poder ir fazendo esses estudos e tal. Nesse processo de descoberta e de entendimento, o que naquela Fabiola chamava mais atenção, causava algum estranhamento? Tem alguma coisa assim que você lembra que você fala, nossa, quando eu fui estudar isso, putz, foi só aquele momento... Sim, claro. Cabeça, assim, sim, eu tive um processo aí de 3 anos. Eu lembro que quando eu fui para Nova Zelândia, eu fui com a Bíblia, que eu meio que falei assim, nossa, deixa eu me conectar um pouco, porque eu sempre achei que minha vida era em ciclos, né? Então, o ciclo do intercâmbio era algo muito maior. Eu já era formada, né? Eu precisava muito de uma experiência fora. E aí eu falei assim, nossa, eu sempre tive esse lado espiritual, né? E aí eu fui com a minha Bíblia e daí, de repente, eu já tinha mudado, de repente não era isso mais, né? E quando eu vim, eu fiquei nessa ponte mesmo de mesquita, igreja, né? Até porque tinha uma questão com a minha mãe, que eu não queria que ela soubesse de qualquer jeito, né? Então eu tive que ter todo um cuidado, porque eu sabia que eu estava entrando num lugar para a família muito delicado ali, para chegar e falar, olha, agora eu sou muçulmana, com todo esse estereótipo, com toda essa imagem negativa que se tem do muçulmano, né? Que é um lugar assim que é desconhecido mesmo, né? E as informações que a gente tem é muito ruim. Então, de primeiro momento, minha mãe achou, cara, o que aconteceu? Você foi pega, né, pelo um grupo terrorista. O que está acontecendo? Né? E aí foi com muito cuidado, né? Então foi um processo mesmo, não foi de um dia para o outro. E aí eu fiquei nessa, né, de estar com os livros sagrados ali, deixa eu me entender. E aí eu sempre falo que Jesus, né, o meu amor por Jesus que me levou ao Islã, assim. Então ele tem uma história, porque a questão para mim era, eu tenho que deixar de acreditar, eu tenho que deixar de amar Jesus. Foi algo bem pontual para mim. E eu entendi que eu não precisava deixar de amar, de entender a sua história, né? E aí eu só agreguei mais conhecimento, sabe? Então isso foi uma chavinha que virou muito. E aí algo que já não fazia muito sentido para mim, dentro da doutrina cristã, o Islã ele veio assim, olha, tá tudo bem, sossega seu coração, tá? É isso mesmo que você sempre pensou e sempre se questionou e tá tudo bem. Então foi algo que, sabe, foi leve, foi um caminho mesmo e que eu só agreguei mais um conhecimento e isso foi graças a toda a estrutura, toda a base que eu tive cristã. E aí, para falar para minha mãe que foi isso, foi muito difícil. Foi um processo muito difícil, né? De falar, mãe, eu só sou muçulmana hoje porque, cara, vocês me deram essa base aqui cristã, muito bem colocada, onde eu cheguei lá. Porque, de repente, se eu não tivesse esse relacionamento espiritual com o sagrado e tudo, eu não teria chego lá. Sim. Ou teria abandonado, ou teria
N coisas, né? E ainda bem que eu sigo uma jornada ainda espiritual, um relacionamento com Deus, uma conexão, e esse lado humano, sabe? Esse lado que todo mundo precisa, né? Por mais que a gente tenha muitas críticas às religiões, a religião é um lugar que salva muitas pessoas, né? Um lugar que a igreja, ela me acolheu em muitos momentos. A mesquita foi um lugar muito importante que me acolheu. A comunidade foi algo que foi muito importante na minha caminhada e ainda é, porque a gente não é um ser individual. A gente tem esse lado que a gente precisa, né, estar, um lado espiritual, um lado onde a gente fala, nossa, tem algo acontecendo comigo, e é muito bonito, e a gente não pode negar. Podemos ser críticos, sim, tal, mas não negar essa fé que é muito individual e muito da pessoa, sabe? É muito particular e é um lugar muito genuíno, muito legítimo e que tá tudo bem, né? Você ter uma religião diferente da minha e, nossa, que legal que fazemos o bem, até porque as religiões, elas estão ali para promover esse bem-estar, né? Da população, esse ar de coletivo, né? De congregação, de comunidade. Então, eu precisava disso. Então, eu fui onde eu me encontrei, assim, né? Eu acho bonito esse cuidado com a mãe no sentido do respeito ao sagrado dela também, né? Porque passa um pouquinho por com isso, certeza. Né? Cuidado. Ô, Vicky, para você, a experiência religiosa, ela é um lugar de acolhimento? Demais. Os meus melhores amigos eu fiz dentro da igreja. As minhas melhores vivências foram dentro da igreja. Eu vim de uma família... A minha mãe foi catequista. Eu lembro de eu pequenininha indo para catequese com ela, ficava sentadinha nas cadeirinhas lá. Eu já fui Jesus quando bebezinha. Fui Jesus ali no presépio. Esse é um privilégio de poucos. Mas Jesus esse é um privilégio de poucos, né? Eu me sinto muito acolhida dentro da igreja e eu acho que essa coisa da comunidade é uma coisa bem, bem forte, assim. E a gente, uma das coisas que tem aí, se apresenta como um obstáculo para essa dimensão do acolhimento, é esse bloqueio que você vem trabalhando bastante em relação aos símbolos, às expressões religiosas que a gente tem muito na imagem da mulher com hijab, né? Sim. Então, a gente queria fazer também, essa também é uma pergunta polêmica, a gente fez um esquenta lá no começo, né? Mas, assim, Fabiola, nesse mundo que a gente oscila, né, entre a objetificação da mulher com a repressão, oscilamos entre uma padronização religiosa da diversidade com também uma dificuldade terrível de lidar com o diferente, né? Todo esse nosso contexto que a gente sabe que tem muitas camadas de resistência, de opressão, de preconceito. Por que usar o hijab é um ato político? Eu sempre falo isso, né, como tudo que eu trago, né? Não tem como ser uma mãe sem ser política, sem vir com essas questões, né? O hijab, ele é religioso, ele é algo que é individual, religioso, faz parte do caminho espiritual, mas para mim também e para outras mulheres muçulmanas vão ter outros significados, dependendo do contexto que ela está. No meu contexto social, no Brasil, eu sou uma mulher brasileira, onde a religião muçulmana não é muito bem vista, o lenço ele não é aceito, embora falamos que é um país tolerante, que é um país laico, ele não é bem aceito. As mulheres muçulmanas, elas precisam tirar os seus lenços para ser colocadas dentro do mercado de trabalho, então não é algo que a sociedade lida bem ainda. Então, eu sempre falo que é um ato político porque eu estou trazendo a diversidade religiosa que há no meu país, né? Porque os primeiros muçulmanos que pisaram nessa terra não eram nem os árabes, eram primeiro os malês, e a gente não tem acesso aos malês, que foram muçulmanos africanos que vieram
trazidos, né? Não vieram, eles foram trazidos para serem escravizados aqui no Brasil. E a gente não tem acesso a esses muçulmanos que viveram há muito tempo aqui, há muitos anos. E a gente tem muita, querendo ou não, conexão à cultura islâmica sem nem saber, sabe? Principalmente no Nordeste, assim, né? Então, o Islã no Brasil, ele é africano, ele veio com os africanos e as pessoas não têm ideia disso. E foi algo até que foi muito colocado assim no meu autoconhecimento. Depois eu fui me conhecendo a minha família, porque eu sempre eu cresci, né, com a minha família paterna com a ideia assim, olha, os seus bisavós foram quilombolas. E até entender que os malês, eles foram para o quilombo, sabe? Eles estavam ali com os africanos, né, também, né? Enfim, eles eram africanos também. Então, traz todo sentido. A gente fala muito assim, a pessoa, ela se reconheceu muçulmana, a pessoa se reverteu, ou seja, ela voltou às origens. Isso faz muito sentido para mim, porque parece, né, com toda a minha história, com meu pai, todas as tradições que ele vinha trazendo, ele usava branco na cesta, sabe? Isso é muito do muçulmano, né, do muçulmano africano, principalmente. E aí eu fui conectando uma coisa com a outra, eu falei, gente, eu voltei às minhas origens real, de fato. Meu pai fazia isso porque alguém ensinou ele a fazer isso, que alguém não sei o quê. E meus bisavós, eu sou bisnetas de quilombolas, então, sabe assim, e foi colocando tudo. Eu falei, gente, tá tudo bem. Aí foi onde eu me senti pertencida. Eu me senti acolhida pela comunidade muçulmana, mas eu não me sentia pertencida ainda, porque é uma comunidade, na sua maioria, árabe. Eu não era árabe, fica aquela questão, mas, nossa, todo mundo me acha que eu sou libanesa, já vem falando árabe comigo, né? E não é, né? Na verdade, o Islã não é dos árabes, né? Não é uma religião dos árabes, enfim, ficava toda aquela bagunça, eu não me sentia pertencida. E aí eu falei, nossa, agora sim, agora eu tô aqui, sabe? E aí eu trago essa questão do lenço como isso, né? De trazer a história dos malês, esse legado que as pessoas não conhecem, né? Trazer a diversidade religiosa. Os muçulmanos já estavam aqui há muito tempo, só você não viu, né? Tipo assim, é algo que eu trago. Então, eu estar nos espaços que não se tem mulheres com lenço, é um ato político, porque a pessoa já vai ter que mudar o comportamento dela. Se ela for fazer uma piadinha bem islamofóbica, bem intolerante, ela vai ter que lidar comigo ali. Ela vai ter que lidar com uma mulher muçulmana, né, com o seu lenço, enfim, né, sendo identificada como muçulmana, e aí ela vai ter que mudar toda aquela estrutura a qual ela estava muito bem acostumada e muito tranquila e confortável, né? Então, eu venho num lugar para repensar sobre o feminismo, por exemplo, porque eu também tenho essa pauta, para as pessoas repensarem várias questões, até mesmo o que é liberdade, o que é autonomia da mulher, né? Então, assim, são essas questões que eu quero trazer, porque são vivências, existem muitas vivências de muitas mulheres, né? Então, a gente não está falando só para um grupo, porque não alcança a mulher indígena, não alcança mulheres trans, não alcança mulheres com deficiência. A gente tem que abrir. E eu acho isso muito importante. E ter uma mulher muçulmana ali é outra vivência, outro rolê, né? Outra coisa. Então, eu acho que isso é o ponto a gente até conversava, que é aquela coisa, se você não precisa me salvar do meu hijab, eu escolhi tê-lo, né? Sim. Pô, isso é muito potente, assim, né? É uma escolha que eu fiz e tal. E aí as pessoas têm que realmente se colocar nesse lugar de olhar para você e entender que essa é uma escolha tua e acolher isso, né? E aceitar isso. E assim. quebra a síndrome do salvador e da vítima, né? Não, tem uma mulher protagonista ali que tem a sua própria voz, né? Sim. E que ela não é passiva à violência e que ela tá ali falando de outras questões que eu nem sabia, eu nem acessava. Ela é capaz, ela é formada, ela sabe assim, ela é além disso que você está vendo. Então, assim, são várias coisas e aquela forma é a forma que ela quer se expressar. Assim como as pessoas se expressam com tatuagem, com corte de cabelo, com qualquer outra coisa. O diferente, ele é bem-vindo, mas hoje também o diferente, ele tem um padrãozinho. Ele está criando um padrão diferente. Então, assim, as pessoas me olham como diferente, mas o meu diferente, às vezes, não é aceito. É algo que provoca as pessoas, é algo que não quero estar com essa mulher, porque já tem toda aquela estrutura, né? Aquela estrutura muito, assim, de repente, ela é muito extremista, muito fundamentalista. Ou vem cá, deixa eu te salvar. Né? Vem cá que eu vou te ensinar o que é ser mulher, o que é liberdade. Peraí, eu sei o que é liberdade. Liberdade para mim é isso aqui, é essa minha expressão, né? Então, assim, tem lugares que para mim são privados, eu não quero mostrar. Pode?
né? Pode, a gente tem que dialogar com isso também. Pode eu não querer mostrar isso publicamente, né? Então não é porque eu não mostro, é porque eu não gosto, ou porque eu não cuido, ou porque, sei lá, N coisas, né? De várias outras coisas. Então, assim, é uma escolha e ela precisa ser respeitada, assim como muitas pessoas questionam, mas foi uma escolha mesmo? Assim como todas as mulheres têm suas escolhas, que às vezes nem foram suas escolhas. É esse lugar que eu quero provocar. É essa provocação que eu quero fazer. Será que foi uma escolha sua usar, sei lá, salto alto, de fato? Então, essa provocação, porque pra mim não foi uma escolha. Eu usei forçada, não quero mais, ok, né? E foi também uma escolha que não foi minha, me expressar, né, com o meu corpo de diferentes formas, até eu entender que eu quero me expressar assim, coberta, eu quero me expressar, eu quero ter meu privado, eu olho ali, isso é minha liberdade, eu não me expor é uma liberdade também, sabe? Essa é a autonomia que eu tenho com o meu corpo, e aí eu vou esbarrar nesse sistema que sempre fala, dita o que a mulher tem que usar, um sistema capitalista que toda hora tá mudando a moda, toda hora tá mudando, não que eu não esteja na moda, mas toda hora tá te forçando a usar alguma coisa, porque também não é uma escolha nossa, é algo que a indústria tá te colocando a usar, e eu vou contra isso muitas vezes, né? Muitas vezes eu não quero isso. Do refletir as próprias opções, ou aquilo que você entende que são opções, né? Sim. E daí, talvez também provoca esse lugar, né? Mas eu aceitei passivamente as opções que o mercado fez por mim, né? E você está questionando isso, né? Exatamente. Então, acho que isso também nos confronta, né? Espinica, né? Sim. Isso que a Fabíola falou agora volta muito para aquela coisa do... eu aceito o diferente até que o diferente seja realmente diferente para mim. Que fora do meu padrão, aquilo ali já não é mais o diferente aceitável. Já não quero mais isso. E eu acho que isso é uma coisa que você deve enfrentar bastante, né? A gente combina que pode ser diferente só até aqui. Uhum. A partir dali não pode ser diferente, tá bom? É muito, né? É muito. Você pode ser diferente com uma tatuagem, com um piercing, mas não. Se você faz a opção por escolher uma parte do seu corpo ser privada, não. Daí já passou do limite. Aí já é demais. Como ela tá falando que é autonomia, mas pra mim eu só tô vendo machismo. Então é um problema seu que você tem que ver o que é, né? Você tem que ver, você tem que acessar outras vivências, então, né? Porque mulheres que não são muçulmanas, na outra parte, né, no sul global, ou até mesmo, né, na parte do sul da Ásia, elas não são muçulmanas, mas elas também se cobrem. Então, peraí, né, qual é esse lugar de liberdade? Da ótica europeia, né, da ótica daquele movimento, né, feminista que disse que não é isso, não é aquilo, vamos viver da forma que a gente quer viver, sendo que, na verdade, tem outras mulheres que também foram revolucionárias com os seus lenços, com as suas coberturas, né? Então, cada um teve a sua luta, isso, né? Não é sobre e cada um teve sua frente de luta, né? Tem as suas formas de lutar, esbarrar ali com aquela opressão, que muitas vezes é o machismo, e também em alguns contextos não é só o machismo, e sim também o colonialismo, sim também toda a pressão de um governo machista, ditatorial, e aí vai um monte de outras coisas, né? Então, não é só uma estrutura de poder, são várias estruturas de poder, né? E dentro da igreja a gente também tem se repensado, né? E o Papa tem provocado bastante, né? A pensar essa figura da mulher na igreja. E quando a Vicky comentava da mãe catequista, é curioso, né? Porque você vai na comunidade, você vê as mulheres fazendo a comunidade acontecer, né? Vicky, como que é isso na tua experiência, assim, de igreja? Como que você vê o papel, a figura da mulher na igreja? Você entende que ela também tem um ato político ali, uma função política? Muito. Na Bíblia, a mulher foi muito importante. Poxa, a mulher foi quem carregou Jesus. Então, eu acho que agora, de uns anos para cá, eu não cheguei a enfrentar nada disso, mas eu tenho convivências que me contam que mulher não podia entrar na igreja. Eu fui coroinha por muito tempo, saí ano passado dos coroinhas. E até uns anos atrás, isso pouquíssimos anos atrás, coisa de 10 anos, as meninas não podiam ser coroinhas. Só existiam coroinhas meninos. Então, eu acho que isso vem mudando bastante. Uma mulher não podia subir no altar.
Não podia subir no presbitério ali. E de uns anos para cá isso vem mudando bastante. Eu acho que sim, a mulher tem um papel muito político, muito importante dentro da igreja. Realmente, a gente vê muito mais mulheres do que homens nos movimentos, nas pastorais, fazendo a igreja andar mesmo. Sim. Então, eu acho que tem sido bem importante essa luta. O que o Papa Francisco fala é bem importante, não só sobre isso. Ele tem muitas pautas muito voltadas à diversidade, eu acho isso muito legal. Porque ele fala que, poxa, vamos aceitar todo mundo. Não é isso que Jesus pregava, não é o amor? Então vamos amar todo mundo. Eu, quando a Vicky falava, eu lembrava também que tem muitas mulheres na Igreja Católica do Brasil que estão muito no interior, assim, né? Então, lá naquela comunidade, assim, que tem muita dificuldade de acesso, quem realiza pastoral e, às vezes, faz os cultos religiosos é a figura da mulher, né? E daí ele, em alguns textos ele vem acenando, né, para a gente valorizar isso. Mas ao mesmo tempo é um passo de cada vez, né, em relação a esse reconhecimento. A gente entende ainda que a gente talvez precise valorizar mais essa figura que está ali, né? Muitas vezes eu entendo que é a figura da mulher que trabalha muito mais essa dimensão da espiritualidade, né, na família, na sociedade, serviço, né? Então, acho que, de fato, assim, é um ato político, porque vai ter camadas, né, na sociedade que passa pela camada religiosa, mas são muitas outras também. Né? E aproveitando esse gancho que a Adri traz, assim, das camadas, você conta, né, da sua experiência, que nós entendemos que no Brasil a gente temos religiões muito marginalizadas, assim, né? Por conta das práticas serem muito distintas da normatividade, daquilo que a gente acha, né, tradicional e tudo mais, comum. E você dá um passo a mais nessas camadas, que é entender que, para além da sua experiência de fé e das características específicas, também você olha para outras perspectivas marginalizadas, né? Seja na luta anticapacitista, seja na luta antirracista. Você acha que não é possível falar em fé se ela também não me provoca a olhar socialmente ao meu redor? Sim, tanto que né, os muçulmanos eles observam o Islã como uma religião revolucionária, porque desde o século VII Deus colocou a mulher nessa espiritualidade, onde ela falou, né, era privado, era um lugar que não podia ter acesso, né? E aí o Islã ele veio trazer essa coisa da mulher fazer as mesmas práticas religiosas que o homem, tanto que tem no Alcorão um capítulo só de mulheres, para as mulheres, falando das mulheres, dos direitos das mulheres, o que elas fazem na sociedade. Isso há 14 séculos. Então, assim, o direito ao divórcio, ao direito ao voto, a ter uma posição na sociedade enquanto tudo, sabe? Enquanto empresária, de fato, e aí a gente tem as mulheres onde a gente vai seguir as histórias delas, e aí você fala, caramba, realmente é um ato, assim, foi uma religião revolucionária e não tem como desassociar esse ato político, todas essas pautas sociais que eu trago sem falar da minha religião ou sem falar do Islã, onde ele só prega a justiça social, por exemplo, sabe? O bem-estar das pessoas, sabe? Há uma conduta islâmica que não se prende dentro de uma instituição, você leva para a vida, tanto que alguns muçulmanos não gostam nem de perceber como uma religião. É como algo da vida, eu vivo isso. A gente fala muito din, né? Que é o modo de vida do muçulmano, sabe? Dele respirar, ele tá fazendo uma súplica, dele tossir, tem uma súplica para isso, dele dormir, tem uma súplica para isso, sabe? Então é essa coisa. E a gente fala muito das jihads, né? Jihad é o esforço, né, que o muçulmano ele faz para atingir algo, para você fazer algo para você, né? Então o ato de eu levantar 5 horas da manhã para rezar e depois ir para a academia é o esforço que eu estou fazendo enquanto quem sou eu nessa sociedade
sociedade aqui, sabe? Enquanto eu tô vivendo isso e fazendo isso para um objetivo, para algo que eu quero alcançar, sabe? Então o Islã é isso, é totalmente político-social. Ele tá ali falando sobre essas questões de relações humanas. Eu acho que esse é o nome, né? Então, é uma religião que liga, né? Tem traz essa ligar, conectar. E aí você vai fazer isso com quem, né? Se você está fazendo isso, se não socialmente, né? Se não pensando no outro, né? No coletivo. A gente vai falar também, antes de chegar nas nossas recomendações. Ela é assim, ó, quando ela quer que eu pare de falar e de perguntar, eu já dou o sinal é esse. O sinal. Mas eu queria falar um pouquinho também da Fabiola mãe, né, do Ayub, e que você nos traz essa perspectiva, e quem te acompanha, você fala sobre o laudo dele enquanto autista, e dos desafios que você encontra enquanto mãe, né, de uma criança neurodivergente. E não é só os desafios na relação com ele, mas os desafios na escola. E aí, no almoço, a gente almoçou há pouco, e você contava assim, com uma naturalidade das crianças lidando entre eles, como é bonito, assim, né? Mas, para pensar nas pessoas que ou convivem com pessoas que são neurodivergentes ou que têm outros desafios, que aconselhamento assim, você traria para essas pessoas, ou que convivem ou que passam por isso, assim, para animar mesmo, assim, E talvez também como educadora, como professora, né, considerando o nosso espaço aqui da universidade, quais os conselhos que você tem para os professores em relação a isso? Assim? Uma das coisas que a gente partilhava, que você falou sobre o nome, né, do Ayub. Então, sobre como essa dimensão da paciência, né? E com isso ele foi ensinando vocês a verem o mundo de uma forma diferente. Então, assim, a gente acredita que para quem tem a missão de educar, também passa por isso, né? Os professores, com esse mundo de universitários que tem aqui, quantas oportunidades de aprender, de ver o mundo de uma forma diferente, de se relacionar com as pessoas, né, de diferentes maneiras. E quais os conselhos que você tem para esses educadores? Sim, ser um aliado à luta anticapacitista, e a primeira coisa que a gente precisa entender e se colocar enquanto pessoa sem deficiência, nós estamos num lugar de privilégio, e saber que a estrutura foi feita para nós. E aí que entra o lugar da gente entender que se foi feita para nós que não temos deficiência, então tá tudo errado. É uma estrutura capacitista. Então a gente primeiro tem que se considerar pessoas capacitistas, sim, porque a estrutura é essa, né? O sistema é esse, e aí a gente vai construir pontes e lugares para que todos possam acessar, porque são muitas vivências, né? Então, uma pessoa com deficiência não é igual a todas, né? Então, assim, quando a gente fala que não é só rampa, e não é só rampa mesmo, né? É rampa e mais um monte de outras coisas, né? E aí a gente precisa entender as vivências, e como que a gente vai entender estando com essas pessoas, que cada um tem a sua particularidade, né? Por exemplo, o Ayub, ele é muito sensorial, né? Ele é muito desse lugar, assim, de... ele precisa se movimentar, por exemplo, né? A gente estava falando sobre isso. Então, o cuidado que hoje a nossa geração, né, a geração das crianças agora, estão percebendo, o cuidado que eles têm de falar, professora, ele só consegue fazer isso se ele estiver em pé e se balançando. Poxa, eu não tive esse acesso enquanto criança. Criança, na verdade, ficava sentada, e você tem que ficar sentada para escutar a professora. Caso isso você não faça isso, você está faltando respeito. E respeito não é sobre isso. O respeito é a professora entender que ele fala balançando, ele precisa se autorregular e fala, ele tem a ecolalia, né, que ele vai repetir várias vezes a mesma palavra até ele entender que ele tem que falar uma frase. Entender que isso é muito aceitável e não vou querer mudar isso dele. Então, o problema não é meu filho ser autista, o problema não é a pessoa com deficiência, o problema é a estrutura, é a sociedade, é tudo o que foi formado que não incluiu aquela pessoa, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, aquele idoso, né? Porque a gente tem muito isso, né? Criança autista. Não, mas esse autista vai crescer,
tem adolescentes, tem adultos, tem estudantes, tem universitários, né? Então, eles estão em todos os espaços, tanto que tem até uma provocação assim, nossa, agora é moda, todo mundo é neurodivergente? Agora todo mundo é autista? Não, é que agora eles saíram das suas casas, dos manicômios, né? Que é onde eles estavam, né? E aí agora eles estão, e a gente está chegando, e a gente vai se relacionar, então vai ter muito autista, gente, porque o autismo é genético, né? É uma condição do neurodesenvolvimento, então vai ter um autista aí, viu? Tá chegando uma galera que eles vão se relacionar, porque eles vão se apaixonar, eles vão se casar, eles vão se formar, eles estarão nos espaços, sim, e é isso que eu quero, essa minha luta anticapacitista, que eu consiga promover esse espaço para o meu filho, que ele possa ser considerado humano e que tenha as suas necessidades, mas ele consegue fazer todas as outras coisas, sabe? Ele tem as suas funções, e quando a gente entender isso, que a inclusão é bom para todo mundo, a gente consegue ter uma sociedade muito melhor, porque como o meu filho é muito sensorial, então ele precisa muito pegar e ter os cheiros para entender algo, isso para uma criança típica, né? Ou seja, que não tem nenhum transtorno, é muito mais fácil também, ou seja, não tem nenhum empecilho ali. A gente acessar uma rampa, a gente acessar um lugar ali com maior espaço é bom para todo mundo, inclusive para quem usa a cadeira de roda, inclusive para quem tem uma doença também, que a gente fala doença invisível, né? Uma deficiência invisível, a pessoa não está vendo, mas ela tem uma mobilidade reduzida que você não está vendo, muitas vezes. Então, o degrau é muito difícil para aquela pessoa, muitas vezes, né? Então, aquela mobilidade um pouco mais devagar, se ela cair, acontece algo muito sério com ela. Então, assim, são várias questões, olha que legal, vamos abrir para isso, né? Então, eu acho que é isso, né? E o nome do meu filho, só para as pessoas entenderem, Ayub, quer dizer Jó, né? O profeta da paciência, a gente fala muito isso, né? Paciência de Jó. E no árabe é Sabir Ayub, né? Ou seja, paciência de Ayub também. E aí eu sempre brinco, né? Eu nem imaginava, eu sempre amei a história de Ayub, do profeta Jó, né? Que a paz de Deus esteja com ele. E aí eu sempre achei lindo em árabe, eu sempre quis um nome com Ayub, eu sempre achei isso muito lindo. E aí colocamos o nome, né? E aí eu não imaginava que ele nos ensinaria muito essa questão da paciência, no sentido de, olha, tem a paciência que cada um percebe o mundo de uma forma, e ele veio percebendo a forma totalmente diferente da nossa, e aí a gente teve que praticar essa paciência, e eu nem imaginava, né? Nem nos melhores sonhos eu imaginava uma coisa dessa, né? E aí o Ayub, ele nos ensina da paciência todos os dias mesmo, sabe? Ele ensina todos os dias o que é essa paciência de Jó, que é super popular pra gente, né? Sim. Paciência, tem que ter uma paciência de Jó. É um pouco até negativo, né? Poxa, é só Jó mesmo que conseguiria uma coisa dessa, né? Muito bonito. Vicky, você acha, só para tocar o terror na Laura... Vai ser a saideira, né, Vicky? Você acha que a gente já está construindo um mundo mais inclusivo? Em alguns momentos, em alguns espaços, esse debate tá aí. Você acha que a gente tem dado algum passo já sobre isso? Eu acho que sim. Eu sou uma pessoa com deficiência. Eu demorei muito para entender e aceitar isso, porque eu me via muito como muita a pauta capacitista de ela tem dificuldade, ela tem um probleminha. Não, eu sou uma pessoa com deficiência, eu tenho deficiência visual. Eu tenho só 25% da visão. Então, eu tive que aprender a me adaptar, porque o mundo não estava adaptado a mim, não estava pronto para me receber. A escola não estava pronta para me receber, a universidade, até certo ponto, não estava pronta para me receber. Então, eu tive que aprender a lidar. E de uns tempos para cá, eu tenho visto bastante essa mudança. Assim que eu entrei na faculdade, eu tinha um medo muito grande, porque na escola eu tinha uma professora assim, muito bacana, nossa, que ela falava para mim, você nunca vai ser ninguém se você não tirar esse óculos. E eu tenho fotofobia, eu tenho sensibilidade à luz, e eu também tenho um pouco de receio eu tive uma síndrome quando pequena, e afetou a minha visão, afetou a aparência dos meus olhos, então eu tenho um pouco de insegurança em relação a isso. E eu nunca gostei de ficar sem óculos. E ela falava, você não vai ser ninguém se não tirar esse óculos. Ela deixava muito claro que eu só passava de ano por ajuda dos professores,
porque a direção gostava de mim. E aí eu saí do colégio pensando muito nisso. E aí eu fiz o Enem, eu consegui uma bolsa integral na PUC por mérito meu. Então eu vi que eu não passei de ano por ajuda dos professores. Eu passei de ano por mérito meu, porque eu me esforcei, porque eu consegui, acima de qualquer outra coisa, eu lutei, eu batalhei e consegui. A escola não estava pronta para me receber. O governo, em um dos anos, mandou todo o material, todos os livros ampliados para mim. Mas para os livros chegarem, levou 6 meses. Ou seja, eu tive livros ampliados por 6 meses, porque aí o ano acabou. Era bem complicado. E eu tinha professores que não estavam nem aí para mim mesmo. E aí, quando eu entrei na universidade, eu entrei na pandemia, então eu tive aulas remotas. E eu tinha um trabalho, isso me marcou muito, e eu falo muito sobre isso. Eu tinha um trabalho que era para fazer um resumo de um documentário, e ele era em inglês, legendado. E eu tenho muita dificuldade para ver a imagem e ler a legenda. E aí eu fiquei, por muito tempo, encucada com aquilo ali, como que eu vou fazer. Aí eu mandei mensagem pro professor, falei, professor, eu tenho dificuldade, eu não estou conseguindo fazer com tanta rapidez, tanta agilidade, me dá um pouco mais de prazo. O professor, ele chamou minha atenção por não ter ido conversar com ele antes. Porque ele falou, se você tivesse me dito antes, eu tinha dado um jeito. E aí ele marcou uma chamada de vídeo para assistir o filme junto comigo, e ele foi lendo a legenda simultaneamente ali com o filme. Que legal. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Depois disso, eu entrei em contato com o CEAP, com o PUC, que agora é a PUC Acolhe, e eu vi que está tendo essa movimentação para se adaptar. Eu conversei muito com a psicopedagoga e ela tinha muito essa preocupação comigo de tentar entender como ela poderia falar com os professores. Eu vejo muito isso nos professores também, de eles me passam prova e ficam ali, preciso de mais tempo, tá tudo bem, eu preciso das provas ampliadas. E eles sempre estão ali, esse tamanho tá bom, preciso de alguma coisa, tá tudo bem. Eu acho que sim, o mundo está mudando em passos bem lentos, mas está mudando. Que história gostosa, né? De escutar. Assim. Como que é o nome desse professor pra gente mandar um abraço pra ele? É o Carlan Muniz. Olha aí, tem uma fã ali. Vamos mandar pra você. Nossa, isso é muito legal, assim, né? Eu acho que temos muito a avançar, mas também é um tempo de celebrar o que se avança, né? Pra gente, pra não desanimar. Sim, nossa, até me emocionou a fala da Vicky, porque eu vejo meu filho, né, assim, eu tô construindo isso para que né, ele tá indo para agora educação para fundamental, saindo do prézinho, né, onde ele ainda é pequenininho, né, e agora que vai começar mesmo, né. Sim. E aí me apavora o fato de ser carteira, aquela coisa bem padrão, de ser algo, né, onde ele vai precisar de outros recursos, ele não vai conseguir ficar naquele lugar, né, então eu já fico pensando em vários lugares, e cadê uma escola inclusiva que vai dialogar com isso também, sabe? E estamos mudando, mas é muito a caminho, a gente não pode falar que somos inclusivos ainda. Estamos a caminho da inclusão, ainda falta muito. Estamos trabalhando para isso. A gente está aprendendo, né? A gente está aprendendo, conversando sobre isso, olhando para outras vivências, né? Sim. Porque eu sempre falo, se a gente não conversa com as pessoas que são diferentes, a gente simplesmente ignora, a gente não sabe, né? Então, a gente precisa, de fato, criar esses espaços de diálogo, de convivência, né? Está sendo bem mais falado sobre isso, como a Fabíola mesmo falou. Antes você tinha que seguir aquele padrão e ponto. E daí que você não consegue fazer assim? É assim que tem que ser feito. E você que é o problema, né? E não o lugar que é o problema. O lugar que não investiu numa estrutura para mim, entendeu?
não se adaptaram a mim. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? E na fala da Vicky, a gente consegue se colocar no lugar ali, né? Praticar essa empatia e falar, nossa, que difícil que foi para você mesmo, né? E além de toda a dificuldade, tem essa coisa do professor falar, não, é assim, você não vai conseguir, sabe assim? Então, imagina, muitas camadas mesmo, né, de violência são essas, não, eu nem falo que isso é microagressões, né? Porque para mim isso é uma violência de um tamanho, né? Mas vai juntando tudo isso, né? Que pra pessoa pode ser, mas foi só uma fala, esquece. Não, cara, isso aí vai, né? Fundo. Vai fazendo com que você realmente desmotive e pense, né? Sou um problema mesmo, né? E assim, Laura, eu prometo que é só uma coisa feliz. Recentemente, a gente viu... Recentemente, a gente está construindo um projeto e a Vicky, com a célula, estava participando deles, eles fizeram uma entrega. E daí todo o grupo fez uma apresentação e uma das pessoas que fez a apresentação foi a Vicky. Então, assim, a potência, a gente viu nesse momento a potência dela, né? A gente devia ter gravado um vídeo e mandado para sua professora. Beijos, querida. Mas assim, Beijos. Né? Estou aqui. O quanto às vezes a gente não deixa de ver a potência das pessoas porque a gente vê barreiras, né? E deixa de enxergar as pessoas, limitada, né? Gente, antes que a Adriele faça outra pergunta, bom, a gente vai para as nossas recomendações. A ideia agora dessa rodada é que a gente possa, a partir da conversa que a gente teve, fazer os nossos palpites aí, coisas que a gente viu, leu. Eu acho que a gente tá pegando elas desprevenidas, né? Tá pegando vocês desprevenidas? Acho que eu não contei essa parte da nossa conversa pra Vicky. Mas a então gente sempre pede alguma recomendação, alguma indicação. Agora vocês tirem da cartola. A gente vai começar e vocês vão pensando em alguma coisa. O que vocês querem recomendar? Não precisa ter a ver com o tema, pode ser só alguma coisa que vocês gostam, que vocês têm interessante, que vocês acham interessante, tá bom? Vamos começar pelas recomendações da casa. Então, aqui na nossa universidade, nós temos um programa chamado Lampedusa, que ele se propõe a acolher pessoas que são migrantes, refugiadas e apátridas. E hoje, uma das principais ações dele é ensinar o português para pessoas que estão nessa condição, né, de migrantes, de refugiados. A gente tem uma experiência muito diversa, então nós temos venezuelanos, sírios, haitianos, é muito interessante. Os nossos estudantes atuam como voluntários, né, ensinando junto com um pouquinho de idiomas. Então, é uma experiência assim, bem rica de interculturalidade, ao mesmo tempo que nos confronta, porque também tem histórias muito tristes de pessoas que não escolheram mudar de país, né? Elas foram forçadas a mudar de país. Então, é um cenário bem desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito rico. Então, a gente quer convidar o pessoal que está nos acompanhando a conhecer um pouquinho mais do programa Lampedusa. Legal. Ai, que demais. Eu fui professora de refugiados também. E, nossa, é muito rico esse lugar, né? E que legal, que recomendação ótima. Depois eu vou ver. Agora a gente está trabalhando para a validação dos diplomas, né? Que muitos vêm com diplomas. A gente tem trabalhado para conseguir ajudar nesse processo. Ai, que ótimo. Fico muito feliz que tenha. Eu quero indicar 2 leituras, né, sobre, né, feminismo, mulheres, o feminismo decolonial de Françoise Vergès, que ela vai falar um pouquinho das mulheres muçulmanas, né, e aí vai ter esse olhar crítico, né, a vivência delas também importa, né, não é só sobre mulheres ocidentais, assim, sobre todas as mulheres, e também tem o contrafeminismo branco, e aí sim ela é muçulmana, da Rafia Zakaria, que é uma leitura, assim, espetacular. Ela vai trazer a vivência dela enquanto uma mulher do sul asiático e vai falar que ela, nas rodas de conversa, ela não se pertencia ali, né? Todo mundo, e olha, ela nem usa lenço, então assim, para ela seria muito mais fácil, e mesmo assim não. Então, o contexto que ela vem, como ela foi criada, a cultura dela meio que fazia, você não tem nada a ver comigo, assim, tipo, todo mundo bebendo, ela não bebe, né? E aí ela é questionada o porquê disso. Poxa, seria só aceitar essa outra vivência, né? Então ela é meio que vista como chacota, enfim. Ela vai trazer a experiência dela muito rica e muito boa, assim, da gente falar assim, peraí, é isso mesmo. Vamos pegar todas as experiências, mais ou menos o que eu falei aqui também. Então eu vou indicar essas 2 leituras aí para quem gosta. Legal.
E aí, Vicky, conseguiu tirar da cartola aí a sua recomendação? Mais que uma recomendação, eu tenho um convite. Gostamos. Queria convidar todos os jovens a participar do grupo de jovens que eu faço parte. Ele acontece lá no Santuário Nossa Senhora do Carmo, que fica no Boqueirão ali pertinho do Terminal do Carmo, bem coladinho com o terminal. Ele acontece todos os sábados, às 7 horas da noite. É o grupo de jovens Viver. É Vida e Verdade. Ai, que demais. Gostei do merchan, gostei do merchan. Ela faz O a grupo vai propaganda gostar dela. Ela faz A gente usa o curso. Eu quero recomendar um filme da Netflix que é As Nadadoras. Bem legal. E me chamou, assim... Primeiro que o enredo, ele é muito bonito. Bem elaborado. A força delas, né? Mas a gente escuta muito falar sobre a situação da Síria, a situação da guerra, mas a gente talvez não se detenha com tanto detalhe das vidas que estão acontecendo lá, mesmo enquanto estamos em uma situação de guerra, né? Então, ele está disponível na Netflix e ele é muito interessante, e daí tem até uma participaçãozinha do Brasil aí, quando uma delas vem participar, uma história verídica, né? Uma delas veio participar da Olimpíada em 2016. Olha que legal. As Nadadoras. Acho que eu já tinha visto. Muito legal. Também. E aí já vê os títulos semelhantes, que vai aparecer várias outras recomendações ali de outros. E aí vai incluir muçulmanas também. Muito legal. Bom, na temporada passada eu já tinha feito uma recomendação de que eu aprendi que... mas que eu copia sou... cola Não vou copiar. Que eu sou apaixonada por biografias. Naquela ocasião eu indiquei o livro da Michelle Obama. E depois que eu terminei aquele, comecei o livro da Malala. E para mim tem sido um lugar de muito aprendizado, assim, de vários termos e até estruturas históricas, assim, que eu não tinha ideia, assim, de pertencimento, de conflitos, de lideranças e tal. Então, para mim tem sido uma leitura bem legal, assim, bem interessante. Então, eu queria recomendar. Eu sei que não é uma super recomendação recente, porque já não é um livro tão novo assim, mas queria recomendar aí o livro da Malala, que tá bem legal. Show de bola. Só recomendações. Show de recomendação, né? Só show de recomendação. Muito bem, gente. Eu quero agradecer Vicky ter topado. A Vicky, gente, ela salvou a gente uns 45 do segundo tempo. Eu quero exaltar aqui, ó, essa menina, porque foi muito legal aqui ter ela presente. Então, muito obrigada, Vicky. Imagina. Muito obrigada, Fabi. Eu que agradeço. Ter vindo, né? Veio Legal. lá de São Paulo, acordou cedíssimo para poder estar aqui com a gente. Quero agradecer a Adri também. A Adri foi... Nossa, tem sido aí os desafios que eu deixo na mão dela de ser a roteirista. Quero deixar aqui meu comentário do que fazer o roteiro com a Fabiola foi dos muito difíceis, porque ela trata de ela estava temas. muito ansiosa, e daí eu falei, como menina, que você perde a escolha? E a Libriana fica como? Eu amei. Na hora que eu peguei o roteiro, eu falei assim, a pessoa, ela convive comigo? O que tá acontecendo? Ela me conhece mesmo, né? Adorei, querida. Foi muito obrigada. bom. Então, obrigada, Adri. Quero agradecer a Camila também, que veio aqui acompanhando a Fabi. João, que tá ali todo sério e do tipo, meninas, eu já mostrei o tempo pra vocês, mas muito obrigada, João, por toda a sua paciência. Pela paciência. Eu quero também exaltar ele. Não queria, mas, gente, esse ano ele faz 25 anos de Marista. Então, assim, é uma história nessa casa. Muito, muito obrigada, João, por toda essa dedicação, maravilhoso. Quero agradecer ao Juliano, que vai cuidar das edições posteriormente também, vai deixar tudo lindo, maravilhoso. Quero agradecer a Chamex, né, nossa patrocinadora aí, que mandou o Chamex Notes, que a gente adora, são uns bloquinhos bonitinhos. Acompanhe eles também na rede social. A FTD Educação, ao PUC Idiomas, que vai também proporcionar aí a nossa tradução em Libras, né, o Natan aí, que sempre é um parceirão nosso. E agradecer a vocês também terem participado do episódio. E na semana que vem nós temos mais. Obrigada, gente. Obrigada. E até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Até tchau. mais.